O versículo é 13, tá? Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. 13 do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Assim diz o texto da santa e doce e gloriosa palavra do Senhor. Já está projetado aí? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam ou foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, a tua palavra que não nos deixa enganados, mas nos deixa esclarecidos da verdade. A tua palavra que como lâmpada ilumina os nossos pés e é uma luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra nessa noite possa nos abrir a visão, não deixarmos nossos olhos fechados, a nossa visão trancada como estavam aqueles 2 discípulos, mas que possamos nesta noite, através da tua palavra, termos os nossos olhos abertos, a nossa visão escancarada para as coisas espirituais. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quinta-feira
nós aqui falávamos no estudo sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Aquilo que o mundo transformou em transformou em coelhinhos, ovos e chocolate, para o povo judeu tinha um significado e tem um significado muito especial. Significava a libertação do povo da escravidão do Egito, quando Deus enviou as 10 pragas e na última e derradeira praga, matando os filhos primogênitos de cada uma das famílias dos egípcios, deixou os filhos primogênitos dos israelitas ilesos. Por quê? Eles tinham o sangue do cordeiro aspergido sobre cada corpo. Então, a partir daquela data, Deus instituiu que todo ano eles comemorassem a Páscoa do Senhor, com o cordeiro morto, comido assado ao fogo às pressas, com ervas amargosas e com pães asmos. Bem diferente da Páscoa de hoje, né? Principalmente a Páscoa que se comemora no Brasil. E para nós, os cristãos, tem um significado muito especial ainda da Páscoa, porque além do significado da libertação do povo de Israel, para nós tem um significado muito mais especial, que a nossa libertação. Nós fomos libertos do poder do pecado, libertos de Satanás, libertos do mundo e, sobretudo, libertos do poder da morte, através da morte de Cristo e da sua ressurreição. Por isso que hoje nós comemoramos o domingo da ressurreição, porque Cristo morreu na sexta, e ao terceiro dia acordamos, sexta primeiro, sábado segundo, domingo terceiro dia, ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, para nós tem um significado muito especial. Eu falava aqui de manhã na escola bíblica dominical, dizendo que Cristo ressuscitou vencendo a morte. E o que isso tem a ver conosco? Assim como ele morreu, mas ressuscitou vencendo a morte, este poder, ele passou a cada um de nós. Hoje, eu e você não teremos mais a morte. Hoje, a morte para nós já não é mais um inimigo invencível, porque Cristo venceu a morte por nós. Assim como ele morreu, mas ressuscitou, nós também, cada um de nós vamos morrer, mas iremos ressuscitar. Por isso que eu falei que essa vida aqui, medíocre, essa vidazinha aqui que nós levamos, essa vida cheia de problemas, cheia de complicações, cheia de doenças, cheia de enfermidades, cheia de tanta coisa ruim, é uma vidinha que vai passar rápido, é uma vidinha que se esvanece como um vapor, como uma erva que seca e murcha. Mas o que vem a seguir, o que vem depois é o que vale. O que nós estamos aguardando, que olhos nem ouviram, ouvidos nem ouviram, nem subiu ao coração humano algum, é o que está preparado para nós. Sabia que isso ia acontecer, mas pode deixar, senão vai cair de novo. É o que está preparado para nós, queridos. Então, vou pôr um banquinho para pôr. Então, queridos, olhem, por isso não desanimamos, por isso não nos entristeçamos, por isso não vamos ficar para baixo, apesar dos pesares, apesar de tudo. Nós temos uma viva esperança, viva esperança. E Paulo fala dessa viva esperança na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição de Cristo. Ele fala assim: irmãos, se nós esperarmos tão somente as bênçãos de Cristo aqui nessa terra, aqui nessa vida, nós somos os homens mais miseráveis do mundo, os mais indignos do mundo, se nós esperarmos as bênçãos de Cristo tão somente aqui nessa terra. Eu não quero ser um miserável, um indigno, esperando as coisas de Cristo, as bênçãos tão somente para as coisas dessa terra. Eu já percebi que as coisas dessa terra não têm valor. As coisas dessa terra são fúteis, são passageiras, não se comparam com aquilo que nos está aguardando na glória. Por isso, algo te entristeceu, decepcionou, perdas, frustrações, decepções. Você sabia? Isso nada é.
o melhor, está vindo. A vida é plena, a vida é futura. O melhor de Deus, Deus já deu para nós. Ele não nos dará, Ele já deu. Só estamos aguardando o momento de tomar posse dessa vida eterna, dessa verdadeira vida, porque isso aqui não é vida, isso aqui é morte. Nós morremos a cada dia. A verdadeira vida nós vamos experimentar depois dessa. Para alguns pode estar bem perto, para outros um pouco mais, mas a verdade é que para todos nós está perto, porque nós aguardamos a volta de Jesus quando já teremos todos garantidos essa vida eterna. Portanto, queridos, ressurreição de Cristo nos fala de esperança. Ressurreição de Cristo nos fala de uma nova vida. Assim como Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, esse poder Ele passou para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Ele foi feito primícia daqueles que dormem, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Agora que nós já sabemos o sentido da Páscoa, agora que nós já sabemos por que a ressurreição de Cristo é tão importante e ganha para nós um significado muito especial, eu quero falar desses dois sujeitos, esses dois camaradas, que estavam andando no caminho de 11 a 12 quilômetros, longe, 11 a 12 quilômetros. Alguém já andou isso? Eu já andei mais ou menos a extensão da praia da Enseada, indo voltando. Eu já fiz essa, quando eu, Jesus, deixa para não quero nem lembrar. Quando eu lembro das minhas caminhadas, minhas corridinhas, a gente nunca pode perder a esperança que um dia a gente vai poder fazer isso de novo. Quando eu caminhava bem, eu andava ali, eu voltava. Fiz uma vez o trajeto ida e volta da Enseada andando. É mais ou menos isso. A distância que aqueles dois camaradas estavam andando. E qual era o assunto do dia? A morte de Jesus. A morte de Jesus. Eles andavam caminhando, dizendo assim: olha, que coisa, hein? Sabe quando morre alguém muito importante? O assunto do dia é aquele, né? E eles estavam lá, que coisa. Morreu Jesus, era a nossa esperança. Olha, nós pensávamos que era Ele, seria Ele que ia resgatar Israel. Nós pensávamos que Ele era o Redentor da nação, o Libertador. Que coisa, hein? Pleno domingão, aqueles dois camaradas caminhando, a caminho de uma aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros pela frente, e tristes, cabisbaixos, pensando: morreu Jesus, e agora? Será de nós, hein? Será que nós vamos voltar? Se eram pescadores, será que nós vamos voltar para o ofício da pesca? O que nós vamos fazer? Acabou nossa esperança, não tem mais multiplicação de pães, milagres, não tem mais curas, não tem mais nada, acabou. Libertação de Israel, acabou tudo agora. Resta-nos as lembranças. Aí de repente, Jesus se coloca junto com eles. E aí, o que vocês estão conversando? Ora, tu é forasteiro por aqui, só tu não sabes, só tu não sabes do que aconteceu. Jesus morreu, você não sabe, não, você não sabe, está todo mundo comentando, né? Qualquer um não sabe, deve ser de longe, né? Não sabe. Eu gostaria de falar dos 4 erros que cometeram aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E o primeiro erro deles foi esse: eles acharam que Jesus não sabia das coisas, quando Jesus sabe de todas as coisas. Esse é o erro que nós cometemos também. Nós achamos que Jesus não sabe das coisas, nós achamos que Jesus não sabe onde estamos, como estamos, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. Nós pensamos que Jesus não sabe, e aí ficamos preocupados: mas Jesus, tu não sabe o que está acontecendo comigo? Jesus, tu não vê o que está acontecendo comigo? Jesus, tu não vê o que estava acontecendo? Aquela é a história. Os discípulos já estavam acostumados com isso. Quando Jesus estava lá no barco dormindo,
Eles achavam que Jesus estava dormindo, mas Jesus estava mais acordado que eles. E assim na nossa vida, quando vem a tormenta, a tempestade, os problemas, nós achamos ou que Jesus não sabe, ou que Jesus está dormindo. Jesus, está vendo que aquela vizinha, aquele vizinho está fazendo comigo? Aquele chefe, aquele patrão, aquele colega de trabalho, não sabe isso que ele está fazendo. Jesus, como é que tu deixa? Jesus não está vendo, Jesus. Estão puxando o tapete, não está vendo lá, Jesus. Nós achamos que Jesus não está vendo, mas eu quero que você coloque na tua cabecinha hoje, nessa noite, Jesus está vendo, Jesus sabe, conhece todas as coisas, Ele é Deus, e Deus é onipresente, está em todo lugar, é onisciente, sabe de todas as coisas, e é onipotente, tem todo o poder. Jesus é Deus, Ele sabe. Para que ficar desesperado? Ele sabe o que está acontecendo com você. Mas os discípulos que caminhavam a caminho de Emaús, eles pensaram assim: olha, esse cara deve ser de fora, esse cara não sabe o que está acontecendo. E continuaram a conversar: olha, nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção para Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Esses caras estavam totalmente por fora. Não era nem para eles estarem assustados com a notícia das mulheres. Não era nem para eles estarem pensando que o corpo do Senhor Jesus Cristo tinha sido roubado do túmulo. Não era nem para eles estarem pensando outra coisa, a não ser nas palavras que Jesus falou. E esse é o nosso erro, um dos outros erros que nós cometemos. Nós não prestamos atenção nas palavras que Jesus nos fala. Jesus cansou de falar para aqueles camaradas o seguinte: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá no monte da Galileia. Estejam lá. Estejam lá, eu quero ver vocês depois da minha morte. Eles esqueceram de tudo. Outro grave erro, eles esqueceram como nós nos esquecemos. Além de não prestarmos atenção nas palavras de Jesus, quando prestamos atenção, esquecemos. Jesus fala: olha, eu vou estar contigo, você esquece. Jesus fala: olha, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, por nós esquecemos. Jesus fala: olha, eu tenho todo o poder no céu e na terra, nós esquecemos. E ficamos com medo, assustados diante das situações da vida, achando até que roubaram Jesus de nós. Eles estavam preocupados com o corpo de Jesus, ele foi para o corpo de Jesus, roubaram. Mas o que interessava para eles um corpo de defunto? Sabe que eles pensavam que o corpo ia trazer algum poder, alguma coisa? Não, eles estavam sempre preocupados. As mulheres foram de manhã no sepulcro, não para conferir que Jesus havia ressuscitado. Sabe para que elas foram lá? Elas foram embalsamar o corpo do Senhor Jesus, como era costume ali naquelas terras antigas, colocar especiarias no corpo dele, para que se conservasse por mais tempo. Elas não foram lá para ver Jesus ressuscitado, elas foram lá para ver Jesus morto, como muitos hoje em dia cometem esse erro. Querem ver Jesus morto, querem ver Jesus pregadinho na cruz, querem ter certeza que Jesus está lá naquele crucifixo, querem ter certeza que Jesus está pregadinho na cruz, mas nós não queremos ver Jesus morto, nós queremos ver Jesus vivo, nós queremos ver Jesus ressurreto, nós queremos ver Jesus fora da cruz, nós queremos ver Jesus fora do mundo, nós queremos ver Jesus ressurreto, com o corpo glorificado, vivendo para sempre, sendo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e voltará. É esse Jesus que nós queremos ver. Não é um Jesus morto. Alguém veio aqui para ver um Jesus morto nessa noite? Se veio, não está no lugar certo, porque aqui é lugar de vivos. Nós somos vivos, servimos a um Deus vivo, cremos num Deus vivo. E quando nós cremos no Deus vivo, queridos, as coisas são diferentes. Nós temos os olhos abertos, não os olhos fechados.
Os olhos daqueles dois camaradas estavam fechados. Eles só estavam vendo os fatos que estavam diante deles, mas não estavam vendo o invisível. Nós temos que ter os olhos abertos para o invisível, não os olhos fechados ou somente abertos para as coisas que estão diante de nós. Eles só estavam vendo, olha, tem mais. Eles foram lá, olha, alguns dos nossos companheiros, no versículo 24, foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Eles foram ver os lençóis removidos, foram ver as faixas mortuárias, foram ver o sepulcro, foram ver as coisas de mortos. Não foram lá para ver Jesus. Eles não conseguiram ver Jesus. Gente, nós servimos a um Deus vivo, Jesus vivo, o Jesus que não está mais morto na cruz, o Jesus ressurreto, corpo glorificado, como nós também teremos, o Jesus com a nova vida, como nós teremos também. E foi nesse inteirinho no versículo 25 que o Senhor lhes disse: olha a bronca que ele dá deles. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Começando por Moisés e todos os profetas. Eu fico imaginando como foi esse sermão de Jesus para eles. Deve ter durado um bom tempo, porque Jesus, olha, discorreu a respeito das Escrituras do Antigo Testamento, falando desde Moisés até todos os profetas. Sabe quantas profecias existem no Antigo Testamento falando a respeito do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus? Mais de 3.500 profecias. Detalhe, todas essas profecias se cumpriram. As do Antigo, as do Novo. Sabe qual a única profecia da Bíblia que ainda falta se cumprir, mas já está para acontecer brevemente? A volta do Senhor Jesus Cristo em glória, do nosso arrebatamento, para estarmos para sempre com Ele no céu. Só isso. Agora eu pergunto, merece ou não merece crédito um livro que acertou mais de 3.500 profecias? Mais de 3.500 profecias com detalhes acertadas sobre a vida de Jesus que viria. Vida, nascimento, morte, ressurreição. Se cumpriram, estão escritos nesse livro. Agora, se mais de 3.500 profecias nesse livro se cumpriram, o que impede que mais essas duas se cumpram? A volta dele à terra e o nosso arrebatamento com ele. Aleluia. É 100% de chance, não tem como. Então prepare-se, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Prepare-se, porque o nosso encontro com Ele nos ares está próximo. Prepare, porque o nosso arrebatamento em breve acontecerá. Porque vai se cumprir, amém? Vai se cumprir, não tem como. Agora nós temos que ter os nossos olhos abertos para crer em tudo que os profetas falaram. E não confundir a missão de Cristo. Um dos outros erros dos discípulos foi confundir a missão dele. Eles pensavam que Jesus era simplesmente um libertador político, um libertador dessa terra, das coisas dessa terra, mas não. Jesus é mais do que um mestre, Jesus é mais do que um poeta, Jesus é mais do que um filósofo, Jesus é mais do que muitos pensam. Alguns pensam que Jesus foi simplesmente um hippie, um comunista, um poeta, mas Jesus é muito mais, infinitamente mais do que todas essas coisas. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, é o Deus junto conosco, é o Deus Emanuel, o Deus que está entre nós, é o Deus encarnado no meio de nós. Tomou a forma de homem, tomou a forma de servo,
para ser semelhante a nós, e morrer uma morte semelhante à nossa, para ressuscitar e nos dar também uma nova vida. Amém? Então nós confundimos a missão de Cristo. Precisamos ver para crer. Como os discípulos, eles foram lá no túmulo para ver, para poder crer, porque simplesmente as mulheres falando, eles não acreditavam. Só as mulheres disseram ter tido uma visão de anjos que diziam que Cristo estava vivo. Lembra que o anjo encontrou as mulheres lá no